dia, meu nono ano. Tudo bom? Vamos começar mais uma semana, não é verdade? Semana passada, nossa aula foi cedida. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, né? E aproveitando essa conversa, a Alexia e o Hugo pediram ainda para avisar que se você não encaminhou a atividade que eles fizeram na aula passada, ainda dá tempo, tá bom? Então manda lá no privado deles, tanto do Hugo quanto da Alessia, tá joia? Vamos à nossa aula de hoje, tá? Relembrando, alguns colegas já encaminharam, né, uma boa parte, uma grande maioria, já encaminharam as páginas do nosso simulado de inglês. São as duas últimas páginas lá do livro 1, né? Se você não encaminhou verdadeiramente, hoje vai ser o último dia, tá joia? A mesma coisa com a atividade avaliativa de espanhol. Tem alguns colegas aí que não encaminharam o vídeo. Então, está valendo 2 pontos e é a maneira mais fácil de ter esses 2 pontos, mas tem que enviar o vídeo. O vídeo não será divulgado, o vídeo vai ficar somente para minha percepção e avaliação, então não tem que ter timidez, não tem que deixar de fazer, enfim, é a maneira mais fácil, mas fica ao seu critério, tá bom? Hoje nós vamos começar o livro 2 de inglês. Então, vamos lá. Pega o teu livro 2 de inglês e abre na página 148. Vamos começar, assim, a nossa aula de inglês de hoje. Tá joia? Sem conversa, sem, enfim, sono, sem preguiça, sem nada. Vamos à nossa aula de inglês, livro 2, página 148, começando. Bom dia. Então vamos lá. Vê só. Começando, livro 2, unidade 1, o título, Utopia, ou em inglês, Utopia, tá? Utopia é aquele sonho que você acha que nunca vai acontecer, aquele desejo que você acha que é inatingível, né? Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre sonhos e desejos, vamos falar sobre um mundo melhor e aprender a usar frases condicionais. Isso daqui a gente vai ver lá na frente, tá bom? Vamos lá, passo a passo, tá muito fácil. Eu começo assim, ó. Dreams and wishes. Sonhos, dreams, e wishes, desejos. We all have dreams and wish for something to happen. Look at the following pictures. What do you think they represent? Ou seja, todos nós, ou nós todos, temos sonhos e desejos para que alguma coisa aconteça. Olhe as figuras e diga o que elas representam. Então, vê só. Figura número 1, número 2, número 3, número 4. 4 figuras. Aqui ele está dizendo in pairs, só que a gente está em isolamento social, né? Eu sei que nem todo mundo, mas a grande maioria está. Eu mesmo estou, né? Aqui ele está dizendo assim, ó, para você, do the pictures represent reality or fantasy, dreams? Ou seja, você acha que essas 4 figuras aqui, elas representam uma realidade ou uma fantasia, um sonho? Você coloca aqui de lado, ó. Aqui de lado. Tá? Você escreve aqui de lado. Veja que linha reta mais trouxa. Mas vamos lá. Segundo, qual é a sua favorita? E o principal, por quê? Professor, para responder em inglês, você está aí com um tradutor online bem fácil, tem como fazer isso, tá bom? Essa é a primeira parte das figuras. Aqui você tem geralmente
Pode ser uma mãe, uma filha, né? Tragando aqui no mundo. Um cara aqui nas nuvens, sonhando com um monte de coisa. Human rights, direitos humanos, né? Tá bem difícil, bem trabalhado hoje em dia. E aqui tem um ser humano, né? Saindo de um ovo. E o que é que significa isso? Vê só. Agora, assinale as figuras com os títulos. Então, claro que aqui está bem fácil, né? Human Rights. Claro que esse vai ser aqui, né? Esse eu vou até botar, porque esse não tem nem o que dizer diferente, né? Esse daqui é o número 3. Não é verdade? Muito bem. Ele quer saber agora, só sobrou agora o 1, o 2 e o 4. Que título eu poderia colocar aqui? Qual figura seria esse? A new man is born. Que figura seria? This is your planet, your world. Que figura seria? My future will be bright. Bright significa brilhante. Ok? Então, só tem 3 figuras agora. Tá muito fácil. Lembra de fazer essas duas daqui de cima, tá? Legal? Joia. Para terminar essa página, ele diz assim, ó. Quando você olha para estas figuras, você pode pensar sobre palavras positivas e negativas para descrevê-las. Palavras positivas e negativas, tá? Quais são elas? Então, o que é que ele quer aqui, ó? Vê só. Ele quer que em cada figura, tá? Você pense em 2 palavras, em 2 adjetivos, em 2 palavras. Uma que seja positiva para a figura, outra que seja negativa. Então, você vai fazer assim, ó. Por exemplo, eu vou botar aqui assim, ó. Vê só. Number, tá? Aí, aqui você vai fazer positive, e aqui negative. Então, claro que onde tem number, você vai botar 1, 2, 3 and 4. Não é verdade? Que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 and 4. Não é isso? E aí, em cada figura, number 1, você vai escrever uma palavra positiva e uma palavra negativa. Legal? Então, vamos lá. Página 148, vou colocar aqui 20 segundos. Tá bom demais. 20 segundos começando. Legal. Então, vê só. Continuando, você já fez essa daqui da 148. Mudando para 149, palavras positivas ou negativas. Vê só. Leia as seguintes palavras. Quais destas palavras são positivas? Quais são negativas? Escreva P para positivo e N para negativa. Então veja que ela te dá aqui, ó, né, várias palavras. Não vou traduzir, lógico. Aqui ele tem uma tradução em inglês, uma tradução não, um significado, né, inglês dessas palavras que estão aqui em azul, tá? Mas não vou traduzir, por quê? Porque você está aí em casa, tá com um tradutor online, né? Então fica mais fácil. Palavra positiva, coloca um P. Palavra negativa, coloca um N. Como aqui, ó, happiness, né? Violence, enfim. Basta colocar P para positivo, N para negativo. Que já dá uma dica de você responder isso daqui. Não é verdade? Legal. Na continuação, esse exercício daqui, ó,
você vai fazer em uma folha à parte, seja no caderno, seja numa folha de ofício, enfim, você pode fazer do jeito que você desejar, tá bom? Aqui ele está dizendo o seguinte, vê só, escolha uma palavra que você mencionou como negativa e uma palavra que você mencionou como positivo e fale para um colega de classe sobre o que você, acredita que seja o caminho, ou seja, o que significa aquela palavra. Como a gente não tem esse classmate, cada um está fazendo aí o seu, por isso que a gente vai precisar de uma folha à parte. Esta parte aqui, tá? A gente vai botar nessa folha. Pode ser no caderno, pode ser numa folha de ofício, enfim, uma folha à parte, tá bom? Ou seja, daqui, você vai escolher uma palavra negativa, uma palavra positiva e vai falar sobre ela. Ou seja, o que você entende dessa palavra, ok? Qual a importância, o que é que você acha, o que é que você não acha, enfim, tá? Remete muito àquilo que vocês tiveram na aula passada, né? Vamos começar a falar também, vamos colocar os nossos sentimentos para fora, não é? Nessa mesma folha à parte, na folha ofício, enfim, no seu caderno, onde você tiver feito esse exercício, você vai responder isso daqui. Vê só. Você já pensou em mudar o mundo? Primeira pergunta. O que você gostaria que mudasse ou o que você gostaria de mudar? Segunda pergunta. O que você acha, o que você pensa que nós precisamos mais? Terceira pergunta. O que nós precisamos menos? Quarta pergunta. Aí ele diz assim, em grupos, isso a gente não vai ter o grupo, né? Então aqui vai ser individual. Faça uma lista de alguns problemas que você identificou no local onde você mora. Pode ser na sua escola ou na sua comunidade. E identifique ações que você poderia ter ou tomar para resolver estas situações ou apenas para tornar melhor para qualquer um. Então, vê só, gente. Esse exercício aqui, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tá bom? Então, se liga nisso. Veja que ele é o mesmo exercício dividido em duas partes. Por isso que eu estou dizendo, você vai fazer numa folha à parte. Você vai me mandar essa folha à parte. Pode ser uma folha de ofício, pode ser no seu caderno. Me ajuda na letra, por favor, tá bom? Claro. Professor, tem que ser em inglês? Não. Se você quiser escrever em inglês, fantástico. Se não, pode ser em português. O que eu preciso é que você tenha este entendimento aqui. Tá joia? Então, veja que esse exercício aqui, ele divide em duas partes. A primeira está aqui em cima. Você vai escolher uma palavra, que tem um sentido negativo e outra palavra que tenha sentido positivo e falar sobre ela, ou seja, o que você entende dela, Ou seja, exemplo, eu peguei aqui justiça, tá, qual é o teu entendimento de justiça? O seu entendimento, Legal? Joia. A outra parte é esse daqui, tá? Veja que aqui é totalmente de interpretação. Essa folha à parte me manda no privado do WhatsApp. Tá joia? Vou parar, por enquanto aqui. Vou parar aqui, Vou até passar um traço aqui. Parei aqui por enquanto. Tá? Parei aqui por enquanto. E vou botar um contador aqui de 5 minutos. Tá ótimo. 5 minutos. Tá? Terminou, me manda. Lembrando que você vai mandar, essa parte aqui, essa aqui, Tá? Página 148, você vai me mandar. Você vai me mandar esta daqui, certo? E esse daqui, você vai me mandar nesta folha à parte que eu te pedi.
tá certo? Seja ele em uma folha de ofício, seja ele no teu caderno, em inglês ou em português, tanto faz. O que não pode é deixar de fazer. Feito? Então estou botando o nosso contador de 5 minutos a partir de agora.
Legal. Seguindo aqui a nossa estrutura, né? O assunto dessa lição, o que nós temos? Na continuação, nós vamos ter o seguinte texto. Utopia ou utopia. Have you ever heard the word utopia? Do you know what it means? Read about it. Você já tinha ouvido, né, a palavra utopia? Você sabe o que isto significa? Vamos ler sobre isso. Então, ele faz aqui um resumo, né, um pequeno apanhado desse livro Utopia, do Sir Thomas More, mais na frente a gente vai falar sobre ele, que fala que foi inspirado no livro A República de Platão. E tanto ele faz até a conexão aqui, ó, na disciplina de História, se você já ouviu falar de Platão, que foi um filósofo e foi o fundador da Academia de Atenas, né? Que também teve como professor Sócrates, Aristóteles, né? Que é a base, enfim, da filosofia. Vê só, aqui o texto, volto a dizer, não vou traduzir o texto, você tem aí as ferramentas mais do que digitais, está aí na palma da sua mão ou, enfim, no seu computador, mas esse pequeno texto fala sobre esse livro, Utopia, do Sir Thomas More, e fala sobre esse termo, o que significa, quando apareceu, tudo isso, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Sempre ele fala em pairs, eu acho que ele não estava contando com esse isolamento social, não era gente? Nem a gente também, mas enfim. A vantagem é que vocês podem trabalhar em grupo, né? No grupo privado de vocês, cada um passar a resposta para o outro, né? Às vezes acontece, nem sempre dá certo, mas vamos lá. Bom, tive o texto. Sobre o texto, tá? Ele diz, releia o texto e veja se essas frases, de acordo com o texto, são verdadeiras ou falsas. De acordo com o texto, tá bom? Então, você vai reler o texto e vai dizer se o que ele está dizendo aqui, de acordo com o texto, pode ser considerado verdadeiro ou falso, ok? Isso daqui, ó, sobre o texto. Legal? Muito bem. Seguindo em frente, eu tenho aqui, ó, o autor lá daquele livro, Biography, Sir Thomas More. Aí tem, né, a biografia dele, do autor desse livro aqui, ó. Certo? Aqui o que é que nós vamos fazer? Vê só. For thousands of years, human beings have dreamed of a perfect world. Ou seja, por milhares de anos, os seres humanos, né, sempre tiveram um sonho de mundos perfeitos, né? Mundos livres de conflitos, de injustiça, de fome, de tristeza. Esses mundos podem existir na realidade? O Thomas More, que é esse cidadão aqui, ó, Thomas More, é interessante, se você pesquisar ele no Google, né? Se der um Google nele, vai ver que ele era bem interessante. O Thomas More acreditou que, com algumas mudanças, a sociedade poderia ser perfeita. O que você gostaria de mudar? Lembrando que isso daqui, a gente já fez coisas semelhantes por aqui. Não foi isso? Tá? Jesus, o celular tá alto. Vamos baixar aqui. Muito bem. Então vamos lá. O que você gostaria de mudar? Né? Só que isso não precisa responder, a gente já fez igual lá em cima. O que a gente vai fazer é aqui, ó. Ah, legal. Vê de novo, ó. Talk to your classmate. Só que aqui eu quero respostas suas, tá, gente? A partir daqui, nós vamos ter uma coisa interessante. É isso daqui, ó. Would.
Esse would é o que nós chamamos de em inglês da condicional. E ele teria, a grosso modo, uma tradução de colocar um final RIA em cada verbo, né? Por exemplo, change é o verbo mudar, change. I would change vira eu mudaria. Então, ele é o auxiliar da condicional, tá? Ele é o que você utiliza através de uma condição para fazer alguma coisa. Like é o verbo gostar. I would like, a gente traduz como eu gostaria, né? De um melhor. Então, veja que toda vez que eu uso o auxiliar o would, eu vou colocar aquilo numa condicional, ou seja, eu vou dar uma condição para a gente fazer alguma coisa, tá? Então, a partir daqui, ó, é parecido com o que a gente fez aqui em cima, só que aqui ele pontua, ó, aqui ele pontua nitidamente o que ele quer, tá? Ou seja, usando essas expressões. Então, você vai ter que começar a responder aqui com uma dessas aqui. I would change, eu mudaria. I would like a better, eu gostaria de um melhor. I would like to, eu gostaria de. Então, você vai começar a resposta com uma dessas expressões. E dizer o que você gostaria de mudar, tá? Na sua vida. Você é quem manda. Jesus. Meu celular hoje inventou de trabalhar com força. Então vamos lá. O que você gostaria de mudar na sua vida, na sua casa, na sua escola, na sua cidade, no Brasil? 5 tópicos. Você vai começar com uma desses inícios aqui, ó. Ou I would change, eu mudaria. Ou I would like a better, eu gostaria de um melhor. Ou I would like to, eu gostaria de. E aí, aqui melhor, né? Foi o início. Agora essas respostas em inglês, tá, gente? Essas aqui em inglês. Legal? Respostas, lógico que pessoais. Não é assim? Joia. Para terminar essa página, ele mostra isso daqui, ó. What would you do if? O que você... Do, né, o verbo fazer. Então, o que você faria se... Gente, what would you do if é um jogo que existe mesmo, tá? Então, what would you do if é um jogo de perguntas onde você diz sim ou não. Você pode procurar na loja, né, de aplicativo aí. É um jogo, tá? Onde você diz sim ou não para um desafio, tá? E uma brincadeira de perguntas e respostas, né? Depois você vê a sua estatística, enfim, o seu desempenho, né? E como os outros jogadores votaram em cada questão. Ele é bem interessante, tá? Quem quiser depois dar uma olhada, até por curiosidade, tem coisa bem, bem legal, tá? Tem a versão também dele, e assim que você vê na sua loja, você vê logo, tá? Que tem já a versão traduzida, tá bom? Mas o importante aqui é a pergunta, a estrutura da pergunta. What would you do if, ou seja, o que você, do é o verbo fazer. Então, o que você faria se, aí começa a pergunta, tá? Aqui, só para você saber que tem esse grupo, esse jogo, se você depois quiser dar uma olhada, é bem interessante. Eu achei bem, bem legal. Mas o nosso exercício ele vai estar aqui, ó, na página 151,
151. Esse daqui. Vou passar o traço aqui. Na página 151. Na página 151, que é essa parte aqui de cima, tá? Eu tenho esses dois jovens, Harry e Lisa, que estão jogando esse jogo aqui, ó, tá? Então vai ter um listening, eu vou colocar um listening, e dessas frases aqui, você vai botar o H para as frases que quem falou foi o Henry e L para as frases que quem falou foi a Lisa, ok? Fácil assim. Vamos lá. Começando o nosso listen primeiro. Hey Henry, have you seen this app? What would you do if... I've just downloaded it. Oh, hey Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Hey Henry, have you seen this app? Segunda parte. What would you do if... I've just downloaded it. Oh, hey Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Hey Henry. Ok? Vamos à terceira vez. Tá bem fácil. Vamos lá. Até porque é só você ver cada frase e cada um vai falar uma parte. Não é verdade? Então vamos lá. Terceira e última vez. Começando. Hey Henry, have you seen this app? What would you do if... I've just downloaded it. Oh, hey Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Ok? Então vê só. Aqui você só vai colocar quais foram as frases que a Lisa falou e quais foram as frases que Harry falou. Tá bom? Passei 3 vezes, mas você pode passar quantas vezes você quiser. Então nós temos da unidade 1, tá? Nós começamos na página 148, essa daqui. Fomos para 149, tá? Esse exercício daqui, ó, eu expliquei como fazer e é numa folha à parte, seja no seu caderno, seja em uma folha de ofício,
tá? Aí falamos desse livro aqui, Utopia, se for em inglês, que fala sobre também Platão, no livro A República de Platão. Sobre esse livro, sobre esse resumo aqui, né? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Aí fomos para a página 150, né? Tem a biografia do Sir Thomas More, um inglês lá de 1478, tá? Aí ele volta a falar aqui, ó, sobre a condicional would, tá joia? E lembrando que nessas explicações aqui, ó, você tem que começar com uma dessas aqui, tá? Para dizer o que você gostasse que acontecesse. Aí a gente fala desse joguinho aqui, tá? Você pode dar uma olhada aí na sua loja de aplicativo, ele tá bem legal, né? O que você faria se, são perguntas bem legais. E para terminar na nossa aula, nós tivemos o listening sobre o Harry e a Lisa, tá? E aqui você vai dizer quais foram as frases que a Lisa falou, quais foram as frases que o Harry falou. Ok? Terminou isso? Não esquece de me mandar no privado do WhatsApp para que tenha a presença na nossa aula de hoje. Feito meu 9º ano, foco e atenção. Tá muito fácil a nossa aula de hoje e eu retorno daqui a pouquinho com a nossa aula de espanhol. Dúvida? Me chama aqui no grupo. O que precisar, estou totalmente à disposição. Tá joia? Um bom dia e uma boa aula. Vamos em frente.